coloquei nela é andando sobre as águas, né? A fé que supera o medo. Nós ouvimos falar muito de Pedro, ouvimos falar tantas coisas de Pedro, mas essa é uma passagem que muito me chama a atenção. E o que me chama a atenção é a fé que supera o medo. E se você olhar, existe um chamado de Jesus ao meio de uma tempestade. Existe um chamado de Jesus em meio a uma tempestade. Jesus, ele não vem fazer um chamado aos seus discípulos em terra firme. Nesse momento, ele vem chamar os discípulos ao meio a uma tempestade. Quando eu li pela manhã o Salmo de número 150, que fala que tudo tem fôlego, louve ao Senhor, é porque durante essa semana, e pensando nessa palavra, falei: Senhor, o que me faz permanecer de pé diante da sua face? Ele, o seu fôlego de vida. E aí eu fui para o Salmo número 150. E se você pegar o Salmo, ele vai dizer para a gente adorar o Senhor em todos os momentos e em toda hora. E aí você pega os discípulos numa tempestade, e no meio dessa tempestade, imagina aquele discípulo desesperado, porque aqui fala que eles estavam desesperados. Chega Jesus e diz para eles assim: coragem, sou eu, não temas. É muito engraçado, né? Porque quando a gente tem medo, se qualquer pessoa chegar para a gente e falar assim: calma, não tenha medo não, a vontade de falar para ela: não é você que está passando isso daqui. Agora você imagina você em alguma situação, e alguém que você não está vendo, que você se assusta pensando que é um fantasma, somente com sua voz fala para eles não temerem. E eles ali. Aí Pedro ele vai olhar para Jesus, né? e vai perguntar. E Jesus fala: que sou eu, és tu mesmo? Então manda-me ir contigo. O bacana, meus irmãos, que no meio da tempestade, em meio de momentos inseguros, em nossos problemas, Jesus nos chama para confiar nele. Nós estamos num barco chamado igreja. Nós estamos num barco chamado igreja, não denominação batista, chamada igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E no meio de todas as dificuldades, Jesus, ele nos chama a confiar nele, a dedicar totalmente a nossa fé nele. Mas existe o medo, existe a insegurança, existem os problemas da vida que nos confrontam, dizendo que aquela situação é difícil e que nós não vamos conseguir passar por essa situação, que muitas das vezes não vai dar certo. Pensa nesses discípulos que andam com Jesus, que vê os milagres de Jesus, que quando Jesus ele fala para eles passar, entrar dentro do barco, dar uma ordem para eles: vocês vão passar para o outro lado. Eles obedecem a ordem de Jesus, mas quando chega no meio do mar, quantas tempestades eles já enfrentaram naquele mar para pescar? Mas ali eles têm medo, e aquela tempestade vai dizer para eles que eles não vão conseguir passar para o outro lado. Mas Jesus aparece aos discípulos que estavam com medo. Só que Jesus ele não tira a tempestade. Jesus imediatamente se revela para eles ao meio a tempestade. Wellington, talvez eu não sei, mas quantas das vezes nós passamos por algo difícil, ou tem uma luta enorme em nossa mente que nós não vamos conseguir. Quero dizer para você que Jesus ele vai se revelar em meio a esse problema.
quero dizer para você que Ele vai se revelar em meio a essa angústia. Eu quero dizer para você que Ele vai se revelar em meio a qualquer situação que está difícil, dizendo que não vai dar, que está dizendo para você parar, que a tempestade não vai parar, que você não vai conseguir chegar em algum lugar. Ele se revela em meio a essa tempestade. E é o interessante de tudo, ao ouvir a voz de Jesus em meio às dificuldades, um discípulo, ele começa a superar o medo. Esse discípulo é Pedro. Ele supera o medo naquele momento e tem uma decisão de fé. Eu não sei como tem sido a sua vida com Cristo, mas eu sei que em todo momento Cristo está ao seu lado. Em todo momento Cristo está direcionando você. Em todo momento, ainda que pareça que Ele ficou lá na beira daquele mar e você pegou o barco e foi, como diz o Anderson Freire, né? O mundo é um oceano, é carne um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Ainda que a sua vida está nesse barquinho, no mar desse mundo, Jesus está te vendo de longe. Disse que para Jesus 1000 anos é um dia, e um dia 1000 anos. Não tem diferença de distância, de tempo, de hora, de nada. Jesus está te vendo, está cuidando de tudo. E Ele se revela, mas ao ouvir a voz de Jesus, Pedro, ele perde o medo naquele momento, e pela fé em Jesus, pela fé de ouvir Jesus, ele toma a decisão de descer daquele barco e andar sobre aquelas águas. Você tem coragem de olhar para a sua piscina, ou em algum lugar que tem um açude, ou no mar, e falar: agora eu vou andar sobre as águas? Para a gente é algo que é muito diferente, é difícil despertar essa fé, mas nos dias de hoje, Jesus está te chamando para despertar essa fé, para andar sobre as águas do seu problema, sobre as águas daquilo que tem te colocado medo, sobre as águas daquilo que tem feito você desfalecer a sua fé. Jesus tem te chamado, e a voz de Jesus hoje é dizer para você: vem. Então, meu irmão, a primeira parte é que Jesus se revela ao meio à tempestade aos seus discípulos. O segundo tópico que eu separei aqui é a coragem de Pedro. É Pedro dando um passo de fé. Eu e Natália fizemos um curso que se chama Viver. Um projeto Viver muito bacana. E a missionária, ela falava assim: meu irmão, existe uma coisa, põe o pé, que Deus coloca o chão. Eu falei: eita glória. Comecei a fazer o curso, e eu falei: vou colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Mas é muito bacana, porque quando a gente recebe uma palavra de fé, a tendência é o nosso coração arder e começar a praticar. E você vê que Pedro, ele escuta a voz de Jesus, ele reconhece aquela voz, ele fala: essa voz não é diferente, eu conheço essa voz. E ele fala: se é o Senhor mesmo, fala para mim, é com o Senhor. Ele fala: venha. Pedro, no meio daqueles discípulos, toma um ato de fé e dá o primeiro passo sobre as águas e começa a andar. Olha que maravilha. É muito bom quando eu e você escutamos uma palavra e sai daqui radiante. Eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou e vai, irmãos, porque Deus deu uma palavra e orou para nossas vidas. E aí nós começamos. Mas qual é o bacana da casa do Senhor? Qual é o bacana você que está em comunhão? Qual é o bacana de você estar lendo a Bíblia? Porque no meio disso tudo, Pedro, ele responde ao chamado que Jesus deu aos discípulos. E Jesus não deu um chamado especial para Pedro naquele momento. Jesus deu um chamado para todos os discípulos.
Jesus, ele chama todos os discípulos a confiar na voz dele. Então, na hora que Jesus dá esse chamado e Pedro responde em um ato de fé, Pedro começa a andar sobre as águas. A fé é coragem para sair da zona de conforto. A fé é a coragem para que eu e você não ache que está bom do jeito que nós estamos, que nós precisamos melhorar em Cristo Jesus, precisamos ir além, precisamos fazer um pouquinho mais. Mas mesmo em algo que parece impossível, como andar sobre as águas, Pedro foi ousado a continuar em Jesus. E aí Pedro sai daquele barco e começa a andar sobre as águas, e ele fica maravilhado, ele focado nos olhos de Jesus. Imagina, dando um passo, outro passo, um passo, passos de fé. Jesus tem que chamar para dar passos de fé, e passos de fé não diz que não tem tempestade, é em meio à tempestade, é em meio à dificuldade. O passo de fé de Pedro não foi enquanto o mar estava parado, foi a tempestade acontecendo, tudo ali, onde ele estava desesperado que o barco ia quebrar. Pedro, através do chamado de Jesus, anda sobre as águas em meio à tempestade. Muitos de nós enfrentamos desafios. Temos que dar um passo de fé, senão faz sentido aos olhos humanos. Jesus nos convida a agir nele. Meu irmão, eu não sei você, o que os seus olhos hoje estão vendo e falando assim, não faz sentido, não dá. Jesus chama você para confiar nele, e nele vai dar certo. Nele faremos coisas maiores. Ele mesmo disse: vocês farão coisas maiores que eu. E que coisas são essas? É ir nos confins da terra, é pregar para o seu irmão que está do lado da sua casa, é confiar que o milagre pode acontecer na vida do seu irmão, é confiar que o milagre pode acontecer na sua vida, não através somente porque você ora, porque Jesus está do lado de fora do barco, está dentro do barco, está em todo o tempo junto com você. Você entendeu isso no momento que você escutou a voz de Cristo Jesus sobre o seu coração. Jesus tem nos chamado a ter um ato de fé e confiar nele e agir nele. Não é sobre as nossas forças, não foi sobre as forças dos discípulos, não foi sobre a força de Pedro, foi a força de Jesus através de Pedro. Fé verdadeira nos faz responder ao chamado de Jesus, mesmo quando estamos esgotados, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando olhamos e falamos, não dá mais. Essa fé nos faz verdadeiramente acreditar que Jesus pode fazer. Essa é a fé verdadeira. O que me chama a atenção, e a terceira parte que eu separei aqui, foi a fraqueza de Pedro e o socorro de Jesus. Porque em todo tempo a gente vai falar sobre despertar a fé em Cristo, sobre você acreditar, sobre você confiar no que Cristo tem para você, sobre você escutar a voz de Cristo. Só que o interessante é que existe um momento de fraqueza de Pedro. Existe um momento a qual sentiu o vento forte e tirar os olhos de Jesus, Jesus vê Pedro afundando. E aí Jesus chama ele, chama assim e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidou? Meu irmão, nós somos humanos, temos que olhar verdadeiramente com olhar para Cristo. Mas talvez em algum momento, ou talvez neste momento, você falou, mas estou afundando, eu estou sentindo fraco,
Jesus talvez está olhando e falando: homem de pequena fé. Mas mesmo quando a nossa fé vacila, você estando em Jesus, Ele está pronto, mas prontinho, para erguer a mão e te levantar novamente. Irmãos, Jesus, Ele está perto, ainda que pareça estar longe, ainda que nós somos humanos e temos falhas, e nessa falha nos faz às vezes tentar parar e desistir daquele propósito que Deus colocou no seu coração, ou de orar pela enfermidade, ou de orar por tantas outras coisas, pelo filho, ou de orar pelo irmão, ou de orar pelo amigo, não importa. Ainda que está desfalecendo a sua fé e você não está vendo algo acontecer, você viu algo acontecer até o momento e de repente você começou a olhar para as circunstâncias que está ao lado, porque quando Jesus te chamou ao meio tempestade desse mundo. É um mundo que não quer ver você com Cristo, é um mundo que não quer ver você acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que nesse momento você escutou a voz de Cristo e começou a andar nesse caminho, e em algum momento você olhou e percebeu tantas coisas que vem tentando dificultar o vento, o mar revolto, e você começa a afundar. Jesus, Ele vê a sua pequena fé, mas Ele também ergue a sua mão e puxa você de volta para Ele. Olhe para Jesus. Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, socorro, porque quando nós estamos em Cristo, ainda que estamos afundando, nós gritamos por socorro, e não é vergonha gritar por socorro por aquele médico dos médicos, se chama Jesus Cristo, aquele que nos guia, aquele que nos deu uma fé inabalável, aquele que nos guiou. Há uma palavra de vida eterna, há uma palavra que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele nos ergue novamente, ainda que estamos fracos. Você já se sentiu fraco? Aquele momento de fraqueza, e a palavra, ela veio ao seu coração e aqueceu. Então a palavra que diz que quando estou fraco, aí sim que estou forte. É porque na nossa fraqueza que Jesus aperfeiçoa o poder dele. É naquela maior dor que você já passou, olha para trás e vê aquela maior dor, e algo que destruiu a sua vida. Fala assim: cara, não vai dar mais. Como diz, uma tempestade no copo d'água estava acontecendo e você falou: não aguento. E aí passou. É uma pessoa querida que você não queria perder, meu irmão. Eu era apaixonado na minha avó de uma forma extraordinária, que eu falava para todo mundo: se eu perder a minha avó, acabou para mim. Mas aquele dia de luto, aquele momento doeu tanto, que verdadeiramente parecia que ia acabar, mas Jesus, Ele vai curando, Jesus, Ele vai transformando, Ele vai fazendo algo na nossa vida, no nosso coração, que quando nós olhamos para trás, passou, está passando. Quando nós olhamos para trás, pensamos que era tão difícil, que eu não ia suportar, ou que você não ia suportar algo na sua vida. Passa, tudo passa, mas a palavra de Deus sobre a sua vida, ela não passa e nem volta vazia. Jesus, Ele tem uma promessa. Fala para o seu irmão assim: Jesus, está fraco de manhã, fala assim: Jesus tem uma promessa sobre a sua vida. Tenha fé. Jesus tem uma promessa sobre a sua vida. Acredita. Saia desse barco e anda sobre as águas, e se afundar em algum momento, meu irmão, Jesus está pronto para ouvir você gritando para Ele: socorro, Jesus. E quando você gritar socorro, Jesus, Ele vai te levantar, vai pegar você no colo e vai levar você para algo seguro. Sabe aonde? Não é no barco não, meu irmão, é no colo dele. No momento que Ele já pegou você nas mãos, Ele não precisa
está no controle de tudo e que Ele precisa ouvir de nós, que nós gritamos por Ele: socorro, Jesus, eu preciso de socorro. Nós falamos que Ele é o médico dos médicos, e quando gritamos para Ele pedindo socorro, às vezes nós olhamos e dizemos: nossa, a minha fé desfaleceu, mas é tão bom estar no braço de Jesus. Era melhor, acredito eu, que Pedro, quando Jesus levantou ele, foi melhor que quando ele andou sobre as águas. Experiência maravilhosa andar sobre as águas, mas andar nos braços de Jesus no meio daquela tempestade, sendo retirado do mar, onde que a minha fé desfaleceu, Ele me faz erguer de novo. É muito melhor, irmãos. Porque no decorrer dessa vida nós vamos se sentir fracos, nós vamos desfalecer, mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, nós vamos lembrar que o maior socorro está nele, que Ele é o cara que a gente tem que confiar, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o médico dos médicos, Ele vai fazer na hora que é o certo. Ele não fez assim que Pedro começou a afundar, Ele fez na hora que Pedro gritou socorro, era o momento certo, e o momento certo sobre a sua vida é Ele que sabe. E se você está gritando socorro, Ele vai pegar você pela mão, vai te levantar novamente e vai te colocar no lugar mais seguro possível, que é nele. Diz o Salmo 23, eu gosto muito desse salmo, que o Senhor nosso pastor, e nada me faltará, mas na verdade é o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Ainda que falte alimento, ainda que falte saúde, Ele não te falta. Esse Jesus é maravilhoso. E é por isso que nós levantamos as nossas mãos e dizemos que nós servimos a um Cristo vivo, que ressuscitou, que por mim e por você deu direito de nós termos uma vida eterna. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, para adorar Ele. Fala para o seu irmão com aquele sorriso no rosto: nós estamos aqui para adorar Ele. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Jesus que nos traz alegria, ao Jesus que no meio das tristezas nos traz coragem, nos traz um ato de fé, ao Jesus que nos capacita, porque eu não sou capaz de falar da palavra de Deus, porque eu sou tão pecaminoso, mas não é por mim, é por Ele, é Ele que nos capacita. Nós devemos o quê? Tomar coragem, dar um passo de fé, confiar. A Bíblia fala para a gente pregar, então pregue. Ué, eu não vou conseguir pregar, ué. Converse com seu irmão, porque Jesus, o Espírito de Deus, vai nos direcionar. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar. Eu imagino as irmãs com as crianças. Era um sonho de criança pequena vocês tomar conta da classe das crianças? Não. É um sonho estar na frente do louvor? Não. Mas conforme o tempo vai passando, Jesus vai nos capacitando, e você vai vendo o que Jesus faz sobre as crianças. Você vai vendo o que Jesus faz sobre o louvor na igreja. Não é apenas o louvor, não é apenas o Juninho ali está no teclado, não é apenas o Lio estar no violão. É um som que libera palavras de Jesus sobre o nosso coração. É um som que alcança as trevas e vai dissipando ela e vai trazendo luz para as nossas vidas. É um som que vai alcançando aquelas pessoas que estão oprimidas e vai dando para elas vida, água. Lembra da mulher do poço? Jesus capacita. Não importa o que seja, Jesus capacita. Depende da gente ter um passo de fé. Depende da gente, no meio desse turbulhão de coisa, escutar a voz de Cristo. Muitas coisas têm gritado para a gente não escutar essa voz, mas graças a Deus você está tendo a oportunidade de escutar essa voz e não parar em você o correr, que Jesus transforma. Meus irmãos, para concluir, Pedro deu um grande exemplo de fé, coragem, mas também fraqueza humana. Como Pedro, podemos aprender a ouvir o chamado de Jesus, a agir com fé, e mesmo quando fracassamos, confiar no socorro de Cristo é o que devemos fazer. Jesus é a nossa força e a nossa segurança, e com Ele podemos vencer qualquer tempestade. Repete comigo, meu irmão. Jesus é a minha força
é a minha segurança, e com Ele posso vencer qualquer tempestade. Com Jesus somos mais que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, pode se colocar de pé em nome de Jesus.